Olá, sejam bem-vindas à live. Nós vamos tratar do valor da página respeito. E esse assunto não tem fim. É uma temática que ela permeia até questões aqui pessoais, e acaba que conteúdos são sempre sobre a gente, não é? Bom, então sejam muito bem-vindas a essa live, para que a gente possa falar de uma temática que eu entendo que a humanidade está necessitando, inclusive, eu não sei como é que eu coloquei esses cílios aqui, mas eles apareceram do nada. Nós vamos focar no conteúdo de hoje, né, dessa temática respeito. Por que respeito é um valor para esta página? Bom, para o valor respeito, eu seleciono, digamos que 4 pilares. Um deles é a mentalidade, porque praticar o respeito é mentalidade, é uma forma da gente poder pensar a respeito. Então, quanto a gente fala e o quanto a gente reflete sobre o que é respeito, do que ele se alimenta, como é que a gente pratica respeito, como é que a gente se percebe respeitada. Às vezes a gente entra num senso muito comum com relação a essa palavra e ela acaba se perdendo aí pela jornada. Um outro lugar que fala sobre respeito para esta página é algo relacionado à diversidade. E quando eu falo diversidade, eu falo sobre diversidade relacionada às diferentes formas de ser, pensar e agir. Fala sobre diversidade cognitiva, sobre diversidade experiencial, sobre diversidade a respeito da nossa bagagem de vida. É como a gente se diferencia, né? E não se diferencia no sentido de competir, vamos falar de competitividade aqui também, mas é como nós vivemos a nossa essência, a nossa singularidade, a nossa unidade. Acho que deu uma travada. Voltou. Outro lugar que fala sobre a questão do respeito, sobre o valor respeito, é o impacto. Quando eu falo em impacto, qual a nossa intenção quando a gente está nas nossas relações. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre questão de impacto aí também. E um outro lugar que se fala tanto, inclusive, né, na minha bagagem aí de recursos humanos, em RH se fala muito, em processos seletivos, liderança, a competência e a habilidade da empatia. O quanto a gente pratica a empatia, o que é empatia? Bom, então antes de falar sobre respeito, eu quero trazer algo que fomenta o respeito. Né? O que é esse movimento, do que ele se alimenta, onde é que ele vem, onde é que ele não vem, né? Bom, vamos ir por uns passos antes. Esse passo anterior nascemos, somos por natureza únicas e singulares. No momento em que somos únicas e singulares, a gente passa por vivências, né? A gente chega aqui no planeta Terra, a gente passa por experiências, vivências, interpreta e de uma forma única a gente segue aí a nossa jornada. Consequentemente, cada uma de nós tem a nossa bagagem de vida e essa bagagem de vida, ela faz com que a gente interprete as coisas de formas singulares. E aí vem uma questão, que é o que gera diversidade, é o que gera as diferentes formas de ser, viver, agir e interpretar. E muitas vezes, né, é raro, mas acontece muito, a gente acaba indo para um lugar de competição. Quem é que tá certo? Quem é que tá errada? Não, mas eu tenho razão. Não, você tá errado, eu tô certa. Ao invés da gente se conectar com o que é nosso, a gente tenta impor o nosso para o outro. E aí alguns conflitos acontecem e a percepção de desrespeito também. Bom, nesta conversa acabou que eu me senti desrespeitada, porque ao invés de trazermos os diferentes pontos de vista que temos a partir de bagagens de vida diferentes, a gente fica competindo para ver quem é que tem razão, quem é que não tem. E aí algumas questões se perdem, e aí talvez nesse processo aí a gente acabe se sentindo desrespeitado. E aí vem um lugar também que é muito biológico, neural, né, que a neurociência nos ajuda e nos traz aí a elucidar, que é a questão dos vieses comportamentais. O que são vieses? Comportamentos repetitivos. Afinal, somos feitas para poupar energia, né? O nosso cérebro foi feito para poupar energia. Então, para poupar energia, acabou que o nosso comportamento se vinculou a alguns vieses. Vieses, dentro da minha bagagem de vida, passo por uma experiência,
interpreto essa experiência e aí no futuro, em situações futuras, o que meu cérebro faz? Ele busca referências passadas, para que eu possa agir da mesma forma. Ele interpreta uma situação nova como ele interpretou lá no passado, porque isso ajuda a poupar energia. Então, dentro de um dos vieses, tem um viés chamado afinidade. O que é o viés da afinidade? Eu tenho uma tendência natural a me conectar com pessoas que são muito parecidas comigo, que pensam muito parecido comigo, que têm ações muito parecidas comigo. Porque aí, o que acontece? Eu não preciso me justificar, eu não preciso entender o outro, nem o outro me entender, a gente já se entende, né? A gente, aquela comunidade que a gente se entende só olhando. A gente já sabe que o outro está sentindo só olhando. Por quê? Porque a forma como ele está se comportando se conecta com algo que está dentro de mim. Meu cérebro reconhece instantaneamente. Eu não preciso perguntar, eu não preciso refletir, eu não preciso intuir, eu não preciso fazer nenhum movimento. Meu cérebro não precisa gastar energia, né? Então, esse lugar da afinidade é um movimento natural. E a gente age constantemente assim. E aí tem um outro viés, que é o viés da familiaridade. Eu tendo a me conectar com o que é familiar, conhecido, e que é muito confundido com comodidade. Ah, essa pessoa tá num lugar de comodidade. Gente, quem não quer estar numa situação cômoda, bacana, se sentindo confortável? Confortável, errei a palavra. É conforto, né? É muito, o viés da familiaridade, ele é muito confundido com conforto. E é muito bacana a gente ter conforto. A questão é que às vezes a gente confunde aí o conforto com a acomodação. Tô lá acomodado. São coisas diferentes, às vezes a gente coloca na mesma cama de gato ali, né? E faz uma confusão. E aí tem um lugar que tem também do nosso comportamento biológico natural, que é a necessidade de pertencer. E aí nessa necessidade de pertencer a um grupo, a um jeito, somos únicas e singulares. Quem é que gosta de viver sempre, o tempo inteiro, a todo momento, sozinho? Muito pouco provável. Somos seres sociáveis. A gente tem a necessidade, inclusive evoluímos por associação, né? Por união. Então isso também está na nossa biologia, esse lugar de união, de estarmos com pessoas. E para estarmos com pessoas, há uma tendência, né? Pela familiaridade, pelo viés da confirmação, que é um outro viés, né? A gente estar com pessoas mais similares do que diferentes, porque a gente gasta menos energia. Mas aí, quando a gente vai para as relações, acontece o quê? Né? Qual é a mentalidade? Qual é a mentalidade que eu, dentro de todo esse movimento biológico que, digamos, não favoreça muito, né? A gente vai para umas relações, as relações são diversas, as pessoas são diversas. Nós somos únicas e singulares, consequentemente diversas. Aí a gente vai para as relações, como é que tá a nossa mentalidade? Como é que a gente reflete sobre isso? Quantos conhecimentos eu tenho que me ajudam e me favorecem nesse processo? E aí eu selecionei aqui, né, um conteúdo chamado Okeidade ou Posição Existencial da Análise Transacional, que nos ajuda a refletir, né? Pensando lá na mentalidade reflexiva, que eu falei ali no início do vídeo, qual é o movimento que eu faço para refletir sobre isso? A okeidade, ela traz esse movimento. Como é que eu penso sobre mim e como é que eu penso sobre o outro? Bom, quando eu penso sobre mim, a okeidade, ela é subdividida em 4 esferas. A primeira esfera, eu me vejo como ok, mas eu vejo o outro como não ok. Quando eu me vejo como ok e vejo o outro como não ok, é aquele lugar de até agressividade. A mentalidade funciona como eu sei, você não sabe, eu consigo, você não consegue. Aí a gente entra numa esfera de competitividade natural. Por quê? Porque se eu tenho a percepção de que eu sei, de que eu posso, de que eu consigo e o outro não, como é que fica essa relação aí? O outro, quando me vê ok e vê ele não ok, né? Porque esse lugar é de ambas as mentalidades, ele pode entrar também num lugar de submissão. E aí eu posso ir para um outro lugar, né? Para um outro lugar, que é eu me percebo não ok e eu percebo você como não ok também. Nós dois não estamos ok. O que significa isso? Eu não sei, você não sabe também. Então, eu não tenho conhecimento, você não tem, eu não posso fazer nada com relação a isso, você também não pode. Aí a gente entra num lugar bem perigoso, que é da falta de direção. Eu não sei para onde eu vou, a gente não sabe o que faz, né? Você não sabe, eu também não, a gente fica aqui meio perdido.
E entra também num lugar que pra mim é uma seara bem delicada, que é o sentimento de apatia. O sentimento de apatia é aquele lugar que não tem energia, não tem ação, eu não me sinto motivada, empenhada, engajada. Então eu estagno, eu fico estagnada. Aí tem um outro lugar que eu percebo como você ok e eu não ok. Que eu tava explicando, né? Eu entro num lugar, quando eu me vejo não ok e vejo alguém ok, eu entro num lugar de submissão, às vezes de tristeza. Nossa, né? O que eu vou fazer nessa situação se eu sou não ok e tem alguém que é super ok? E aí, pra onde vai a minha autoestima nesse processo? O quão habilitada eu estou para me colocar nessa relação, para dar limites nessa relação, para colocar como eu penso, como eu sinto nessa relação. Fica muito desafiador. A minha autoestima, ela fica abalada, segurança abala também. Então a relação, ela ganha ali algumas ranhuras nesse processo, porque a gente percebe esse movimento, né, de apatia, de baixa autoestima. Então, como é que essa relação se estabelece nesse processo? E aí tem um outro lugar, que é o lugar almejado. Eu me vejo como ok, eu vejo você como ok, e juntas nós vamos no caminho do que nós desejamos. Aí tem a colaboração, tem relações de confiança, né? A gente acaba confiando uma na outra, né? Eu percebo você como ok, me percebo como ok também. O que tem para dar errado aqui? Né? A gente une forças para atingir um objetivo em comum. E aí eu trouxe uma palavra muito importante, né? Que é confiança. Quando uma pessoa confia na outra, a gente vai junto, né? A gente ganha potência, né? A gente acaba ganhando muita potência nesse processo. Então eu quis trazer, curei, né, trouxe esse conteúdo aqui para vocês, para poder explanar um tanto do que significa esse lugar de respeito pensando a nível de mentalidade. E aí eu trouxe lá no início desse vídeo com relação a esse lugar da empatia. Por quê? Porque às vezes a gente vai para as relações, quem nunca, né? Competindo ideias, né? Nossa, como a gente percebe isso nas redes sociais, tá bem delicado. A gente fica competindo quem tá certo e quem tá errado. Quando esse lugar do respeito é tendo entendimento de que eu tenho uma bagagem, você também tem. De que nós temos os nossos desafios, né? Eu tenho, você também tem. Alguns eu superei, outros não, você também. Então esse lugar de, dentro da diversidade, termos as nossas unidades, mas também termos as nossas similaridades. Bom, se eu tenho a minha bagagem, o meu perfil, o meu jeito, os meus pensamentos, eu me conecto com alguém com perfil, pensamento, jeito diferente, a gente pode entrar em competição, eu ok, você não ok, ou ambos, né, não ok, mas também a gente pode entrar nesse lugar de, bom, eu tenho os meus conhecimentos, eu tenho as minhas habilidades, eu tenho a minha história, por isso eu tenho meus pontos de percepção, as minhas perspectivas, você também tem a sua. E aí? Ao invés de a gente entrar num lugar de julgamento, que é um impulsionador para este lugar de competição, a gente entra num lugar de curiosidade. Para quem não conhece, eu super sugiro comunicação não violenta. Ela explana de uma forma muito gentil, elucidativa esse lugar do julgamento e da curiosidade. Quando a gente perde julgando, o quanto a gente ganha nesse processo de entender, de ser curiosa para entender o que está acontecendo. Eu uso um exemplo, muito no meu trabalho, eu trabalho com desenvolvimento de lideranças hoje, muito voltada pro feminino. E aí, às vezes, quando acontece algum comportamento que quem tá comigo me traz, bom, vamos parar para refletir o que pode estar por trás desse comportamento. A gente olha pro comportamento, mas todo comportamento é movido por um pensamento, falamos sobre reflexão ali no início do vídeo, que gera um sentimento. Esse sentimento com esse pensamento, ele tem uma força motriz, gente, que vocês não fazem ideia. E aí o que acontece? O comportamento vem. Ao invés da gente olhar para o comportamento, vamos olhar para os motivadores. Será que daqui a pouco eu também não estou contribuindo para esse movimento? Qual é o nível de curiosidade que a gente tem para olhar para o outro? Porque esse lugar de entrar em competição também é uma forma de eu defender algo para mim. Algum valor, né, algo que é importante, algum limite que está sendo daqui a pouco ultrapassado. Dar limites é muito importante, é como a gente oferece limite
pro outro. Às vezes a gente se perde aí, né? Então, é muito menos sobre competir e muito mais sobre estar presente. E aí, eu trago lá o que eu trouxe no início, né? Como pilar aí desse valor, que é o valor respeito. Qual é a sua intenção? Quando você vai para as relações, qual é a intenção que você tem? Quando você vai falar alguma coisa, com qual intenção? Qual é a intenção que você tem? Você tem a intenção de fato entender, querer colaborar genuinamente com o outro, ou você quer competir com ele? Você está querendo entrar em embate, você está querendo defender algo que é seu em detrimento do que é importante para o outro. Porque isso é mão dupla. Assim como a gente se comporta assim, o outro se comporta assim, aí a gente entra num fluxo relacional muito cansativo. Porque relação requer energia. A gente coloca a nossa energia nas relações. A gente está investindo energia ou a gente está gastando energia? O que a gente está fazendo com a nossa energia vital, que nos dá vida, que nos impulsiona para a vida? O que é que a gente está fazendo com ela? Quando a gente entra nesse lugar do julgamento, que naturalmente entra para a competição, porque eu me vejo como ok ou o outro não ok, ou às vezes eu também me vejo não ok, e por conta disso eu entro num lugar de competição, né? Porque eu quero guardar coisas que não estão bem resolvidas dentro de mim. Eu também vou para esse lugar de embate, né? Então o que a gente está fazendo aí nas relações? Intenção. Qual a sua intenção? Quem você deseja ser no rolê? O que você está querendo deixar aí? Né? Quando a gente partir desse mundo, o que a gente quer deixar na jornada? Porque isso fala muito mais sobre a gente. Respeito, eu coloquei nos stories, é sobre você. É sobre quem você quer ser e que ferramentas você desenvolve para ser quem você quer ser. É autoconhecimento. Cai sempre no autoconhecimento, autodescoberta, né? O nome que a gente quiser dar, porque às vezes o autoconhecimento fica meio batido aí. Mas o respeito, ele fala sobre esse lugar, fala sobre você. Aí entrando lá no último quadrante, né? Empatia. Aí se fala muito sobre empatia, né? É a habilidade do século, né? Trazem muito na área do RH, eu escuto muito sobre empatia. E aí vem aquele conceito que desde muito nova, sempre achei estranho, né? Porque o conceito de empatia, acho que vocês já devem ter ouvido falar. Se colocar no lugar do outro. Aí eu pergunto. Cada uma de nós tem uma bagagem de vida. Experienciou coisas diferentes, interpretou coisas diferentes numa família singular, num contexto singular, tudo singular. E aí a gente vai se colocar no lugar do outro como? Algo que nunca fez sentido pra mim. Acessei, há uns anos atrás, um conceito da Brené Brown, uma pesquisadora norte-americana. Muitas pessoas conhecem ela, caso não conheça, sugiro, né? Eu indico ela em todos os fóruns, que ela traz esse lugar da empatia, que é estar presente, não é se colocar no lugar de ninguém, não é aquele lugar de, bom, você tem um problema, traz ele pra mim que eu soluciono, né? Eu sei, você não sabe, né? Mentalidade da oquidade. Eu sei, você não sabe, vem que eu te ajudo, né? Não é esse lugar. É estar presente para outra pessoa, no sentido de acolhê-la. E no momento em que eu estou presente, eu me conectar, né? Eu me conectar comigo, dentro de situações semelhantes. Olha, eu não sei o que você está passando, mas eu te agradeço por estar dividindo comigo. Intenção. Qual é a intenção? Porque se a minha intenção não é de colaborar, algo aí se perde. E pode ser que o outro acabe visitando a percepção de desrespeito. Tem também uma fala do Karnal, em um vídeo que eu acessei dele, que ele fala sobre empatia e ele traz que a empatia é um esforço. Por que um esforço? Bom, eu trouxe que o cérebro poupa energia. Muito importante a gente olhar para a nossa biologia para a gente não cair no senso comum, para a gente não ficar no senso comum, né? A nossa biologia é de poupar energia. Empatia não é um sentimento, ela é um comportamento. Eu empatizo emocionalmente com alguém, cognitivamente com alguém, e eu escolho o que fazer com isso a nível comportamental. Ela é uma ação. Imagina, eu te entendo, e deu, vira as costas e sai. Tipo, fica aí, não me incomoda falando o que tu tá falando. Então, esse lugar, ele é um lugar de comportamento, de querer genuinamente, intencionalmente estar presente. Então, quando o Karnal ele traz, né, é um esforço, por quê? Porque ele é cognitivo, requer energia. E a nossa cognição e a nossa energia têm limites. Daí a
importância de ações de autopreservação, autocuidado, porque de fato podem falar, né? Mas a gente não oferece ao outro que a gente não nutre dentro da gente, não tem mágica. Não tem mágica. Se eu tô cansada, exausta, eu quero dormir, eu quero tomar um chá, eu quero tomar um vinho, eu quero fazer alguma coisa. Mas eu não quero estar, às vezes, né? Eu quero aquietar. Então, esse lugar de presença, ele é muito importante, principalmente a gente tendo a consciência de que, opa, peraí, acho que eu tô com a minha energia meio baixa, não é um momento pra mim, e eu ter esta compreensão. Às vezes a gente luta contra a gente mesma, né? Quem nunca? E aí falei aí sobre esse valor, o valor respeito, muito voltado para relações interpessoais, e quero fazer um lembrete aqui também. Autorrespeito é extremamente importante. Quando a gente fala de empatia, a gente também tá indo lá pro intrapessoal, né? Pro nosso lugar de dentro, preciosíssimo. Precisamos cuidar de nós. O mundo urge pelos nossos cuidados para conosco. Então, esse lugar de autorrespeito também é um lugar de trazer os teus limites, né? Da gente poder oferecer limite. Eu digo que oferecer limite é educativo. Porque eu passei por uma situação recentemente onde eu estava com os meus limites já aflorados, né? E eu fui para uma reunião e eu trouxe, olha, eu agradeço demais o convite e a confiança de vocês. Nestes 3 próximos meses, eu estou impossibilitada. Eu consigo a partir do mês X. E aí, enfim, né, seguiu ali a discussão a respeito disso, mas chegou um determinado momento, uma líder me trouxe, Gisele, foi muito importante tu ter colocado os teus limites, porque eu entendi que eu também posso dar limites. É importante, não é o que às vezes, né? A gente às vezes tem medo de expressar algo, mas quando a gente expressa com gentileza, porque a gente tá cuidando da gente, isso sai de uma forma mais flow. Novamente eu trago comunicação não violenta para quem deseja aí exercitar essa questão da habilidade de comunicação. Quantas vezes a gente deixa de dizer algo pensando, mentalidade, né? Falei lá no início do vídeo. Eu não vou falar, ó, a mente pensando, eu não vou falar, porque se eu falar vai dar problema, vai dar ruim, eu vou me incomodar, mas o incômodo já tá em você. Ele já tá aí, você tá lidando com ele sozinha. Então, o quanto é importante a gente poder falar sobre como a gente tá pensando, como a gente tá sentindo, né, para que a gente também possa ter clareza. Primeiro parte da gente, qual a clareza você tem dos seus limites? O que é valoroso para você, o que é importante para você? Para que aí a gente possa estabelecer lugares onde, bom, eu estou ok, você também está ok. E a gente possa seguir essa relação aí de uma forma mais saudável, transparente e reverberando respeito. Eu respeitando a mim, respeitando você. Tá bem? Queria trazer essa mensagem sobre esse valor, ele é muito precioso, porque também tem um lugar, a gente habita em algumas casas. Uma casa que a gente habita é o nosso corpo, é o nosso planeta, a nossa casa física, e esse lugar, esse espaço aqui, né, as nossas redes. Então temos várias redes, em algumas pessoas têm muitas redes. Então esse lugar também, né, os nossos limites e como a gente se coloca a partir daí para que a gente vá nutrindo o nosso espaço e se permita florescer para as relações nas quais nós escolhemos estar, tá bem? Agradeço demais a participação de vocês, a presença de vocês aqui. Logo mais teremos live para falar dos demais valores aqui da página. Um abraço, ótima semana!